Há um ano de vitórias, Ricardo ergueu a taça de champanhe, sua voz ressoando pela sala de jantar privada. E há um futuro ainda mais brilhante. Os investidores e amigos sentados à mesa ecoaram o brinde. Os olhos de Ricardo, no entanto, não estavam em sua esposa, Lúcia, sentada à sua frente. Eles estavam fixos em Amanda, sua colega, que estava ao seu lado. Nada disso seria possível, continuou Ricardo, sem a mente mais afiada da nossa equipe. A mulher que transformou um risco em um triunfo. Amanda. Amanda sorriu, um brilho de vitória em seus olhos. Você me lisonjeia. Ricardo. Foi um trabalho de equipe. Besteira, disse ele, rindo. A equipe seguiu sua liderança. Ele se virou para a mesa. Ela é o futuro da empresa. Um dos investidores, Sérgio, pigarreou. E a sua adorável esposa, Ricardo. Um brinde a ela também, não é? A atenção se voltou para Lúcia. O sorriso em seu rosto parecia uma máscara de porcelana. Ricardo pareceu se lembrar da presença dela. Ah. Sim. Claro. A minha querida Lúcia. Ele fez um gesto vago em sua direção. O pilar silencioso. Ela garante que eu tenha um lar tranquilo para poder me concentrar no que realmente importa. As palavras a atingiram como pedras. O que realmente importa. Era uma declaração pública de que ela não importava. Uma onda de gelo percorreu o corpo de Lúcia, mas ela apenas ergueu sua taça um pouco mais alto, um aceno de cabeça quase imperceptível. Ricardo, aquela manobra no mercado asiático foi genial, mas arriscada, disse Sérgio. Mudando de assunto. O que te deu a confiança para seguir em frente? Ricardo deu um tapinha no ombro de Amanda. Confiança. O nome dela é Amanda. Ela viu a oportunidade que ninguém mais viu. Lúcia sentiu uma contração no estômago. Ela sabia a verdade. A oportunidade de Amanda quase levará a empresa à falência. Foram os fundos anônimos de X, seus fundos, que salvaram a operação na calada da noite, transformando um desastre iminente em um lucro modesto que Ricardo agora exibia como uma grande vitória. Mais tarde, no carro, o silêncio era pesado. Você estava muito quieta hoje. Ricardo disse, quebrando o silêncio. O tom era de acusação. Poderia ter tentado se enturmar. Parecia que não queria estar lá. Lúcia virou o rosto da janela escura para encará-lo. Seu rosto estava calmo, seus olhos ilegíveis. Eu não estava quieta, ela respondeu, sua voz nivelada e fria. Eu estava observando. Observando o quê? Ele zombou. As pessoas se divertindo. Uma pausa se estendeu entre eles, carregada de um significado que ele era incapaz de compreender. Observando tudo, disse ela. Então, o que você fez o dia todo? Ricardo perguntou ao entrar no escritório de casa. Ele afrouxou a gravata, o olhar varrendo o ambiente e pousando em Lúcia, que estava sentada em frente ao seu laptop. Deixe-me adivinhar. Gastou mais do meu dinheiro em compras online. Lúcia não desviou o olhar da tela. Estava resolvendo algumas coisas. Coisas. Ele zombou, aproximando-se por trás dela. Que tipo de coisas? Outro par de sapatos que você vai usar uma vez. Um vestido para um evento ao qual você nem vai querer ir. Ele se inclinou, tentando ver a tela, mas ela a inclinou sutilmente para longe. Enquanto eu estou lá fora, fechando negócios de milhões, você fica aqui clicando em botões. Uma pontada de desprezo a atingiu, afiada e fria. Ela fechou a aba que estava aberta e se virou para encará-lo, o rosto uma máscara de neutralidade. Eu sei que você trabalha duro, Ricardo. Você não tem a menor ideia. Ele retrucou, a frustração evidente em sua voz. Você não sabe o que é ter o peso de uma empresa inteira nas costas. A pressão. As decisões. Sua maior preocupação é se o cartão de crédito vai passar. Ele se afastou, pegando as chaves do carro da mesa. Preciso voltar ao escritório. Tenho que consertar um problema que um idiota do departamento de logística criou. Ela sabia que não havia problema algum. Era uma desculpa. O rastreador em seu carro já mostrava um destino programado para o endereço do apartamento de Amanda. Tenha cuidado, ela disse, a voz vazia de emoção. Tente não falir a família até eu voltar, ele disse, batendo a porta ao sair. O silêncio desceu sobre a sala. Lúcia respirou fundo uma vez, depois se virou de volta para o laptop. Ela não abriu um site de compras.
Em vez disso, abriu um programa criptografado, uma interface negra repleta de gráficos de mercado e fluxos de dados em tempo real, seu nome de usuário no canto superior direito. X com dedos rápidos e precisos, ela digitou uma série de comandos. Vender bloco Petro a 4. Preço-alvo 112,80. Executar imediato. Segundos depois, uma notificação apareceu. Ordem executada. Lucro líquido. 4,8 milhões. Ela transferiu os fundos para uma conta de holding em Zurique, um movimento tão rotineiro quanto adicionar um item a um carrinho de compras. Em seguida, abriu outra janela. Uma que monitorava as ações da Inovatec Global, a empresa de Ricardo. Ou melhor, a empresa dela. O gráfico mostrava uma pequena recuperação no final do dia. Uma recuperação que ela mesma havia orquestrado, injetando capital através de 3 empresas de fachada para cobrir o prejuízo que a manobra genial de Ricardo e Amanda quase causará. Ele a chamava de inútil enquanto ela, das sombras, o impedia de destruir o império que ela construiu. Lúcia minimizou a janela de negociação e abriu um arquivo local, protegido por senha. O nome do arquivo era simples. Contingência R. Dentro. Uma lista de tarefas meticulosamente planejada, com nomes, datas e ativos. A fase 1 estava quase completa. A porta principal rangeu, anunciando a chegada de Ricardo. Eram 2 da manhã. Lúcia estava sentada na sala de estar escura, lendo um livro. A luz fraca da luminária destacava seu perfil. Onde você estava? Lúcia perguntou, sem levantar o olhar do livro. Sua voz era plana. Ricardo parou, surpreso por encontrá-la acordada. Que inferno, Lúcia! Quase me matou do coração. O que está fazendo acordada a essa hora? Eu perguntei onde você estava, ela repetiu. Finalmente erguendo o olhar. Seus olhos encontraram os dele. Ele se aproximou, o ar ao redor dele carregado com um perfume doce e floral que não era o dela. Trabalhando, claro. Que mais eu estaria fazendo? Ele jogou a maleta no chão com um baque seco. Tivemos um problema de última hora com os fornecedores no exterior. Lúcia fechou o livro, colocando com cuidado na mesinha de centro. O problema tinha cheiro de jasmim e baunilha. Ricardo. O rosto dele se contraiu. Do que você está falando agora? Que bobagem é essa? Ele passou a mão pelo colarinho da camisa. Um movimento defensivo. Você está ficando paranoica. É o estresse de ficar em casa o dia todo, sem nada para fazer. Não estou paranoica, ela disse, a voz ainda calma, quase sussurrante. Estou sendo observadora. Assim como no jantar. Eu percebi o perfume em você. É perfume de mulher de escritório. Ele zombou, tentando minimizar. É Amanda USA. Você sabe. Pessoas trabalham juntas. Acontece. Ele se jogou no sofá oposto ao dela, cruzando os braços. Mas claro, na sua cabeça, tudo é um grande drama. Você não consegue aceitar que eu tenho uma vida fora desta casa. Não é. Lúcia sentiu um nó gelado se formar em seu peito. Ele sempre fazia isso. Virava a situação, transformando a culpa dele na loucura dela. Você me chamou de paranoica da última vez que te perguntei sobre a Amanda, ela observou, o tom sem emoção. Porque você é paranoica. Ele explodiu, levantando a voz. Você me sufoca. Eu não aguento mais essa sua vigilância constante, essa sua desconfiança doentia. Eu sou um homem de negócios, Lúcia. Preciso de espaço, de liberdade. Você acha que eu gosto de chegar em casa e encontrar um interrogatório? As palavras dele caíram sobre ela. Mas não a feriram da maneira que ele esperava. Apenas reforçaram uma certeza. A frieza que havia começado a se assentar em seu coração se aprofundou. Era uma frieza calculada, desprovida de dor, cheia de clareza. Ele não a amava. Ele nunca a amou. Era um jogo para ele. Entendi, Lúcia disse, levantando-se. Ela não tinha mais nada a dizer a ele sobre isso. Ricardo observou a caminhar para o quarto, o corpo tenso. Entendeu o quê? Que você está errada. Que você precisa de ajuda. Ela parou na porta do quarto, mas não se virou. Sua voz veio baixa e carregada de uma promessa que ele jamais conseguiria decifrar. Que eu entendi tudo perfeitamente bem. A porta se fechou. Ricardo ficou sozinho na sala escura,
o cheiro de jasmim e baunilha ainda pairando no ar. Ele sorriu, aliviado. Ela tinha cedido. Ele a havia convencido novamente. Ele não fazia ideia do quão errado estava. Preciso de 200 mil. Para hoje. A declaração de Ricardo pairou no ar do café da manhã. Lúcia ergueu o olhar da sua xícara de café, o rosto impassível. 200 mil sim, ele disse, impaciente. Como se estivesse explicando algo óbvio para uma criança. Surgiu uma oportunidade de negócio em Singapura. Tenho que pegar um voo esta noite. É uma reunião de emergência com investidores asiáticos. Entendo, disse Lúcia. É uma quantia alta para uma viagem. Ricardo bufou. Você entenderia os custos, Lúcia. Hotéis de luxo, jantares de negócios, presentes para os parceiros. É assim que o mundo funciona. É um investimento. Para o nosso futuro. Ele enfatizou a palavra nosso, mas o som saiu oco. Lúcia sabia que o futuro dele não a incluía. Ela pegou seu tablet, que estava sobre a mesa. Para qual conta devo transferir? Ele a olhou de cima a baixo, um misto de surpresa e desprezo. Tão fácil assim. Sem mais perguntas. Sem drama. Você disse que é importante, ela respondeu. A voz monótona. Eu confio no seu julgamento de negócios. A ironia em suas palavras passou completamente despercebida por ele. Um sorriso presunçoso se espalhou por seu rosto. Bom. Finalmente está aprendendo a não se meter onde não é chamada. Ele ditou os números de uma conta pessoal. Transfira para lá. É mais rápido do que passar pela burocracia da empresa. Ela não disse nada. Com alguns toques na tela, a transferência foi concluída. Uma notificação confirmou a transação. Está feito. Ótimo. Ele se levantou. Agitando o palito. É bom que o dinheiro sirva para algo importante de vez em quando, não é? Em vez de ir para, seja lá o que você faz com ele. Ele se inclinou e deu um beijo rápido e frio em sua testa. Não me espere acordada por alguns dias. Ele saiu, o som da porta se fechando ecoando pela casa. Lúcia permaneceu imóvel por um momento. O silêncio era absoluto. Então, seu celular, ao lado do tablet, emitiu um ping suave. Ela o pegou. A notificação na tela não era do banco. Era de um serviço de monitoramento que ela havia instalado. Vinculado a todos os cartões de crédito e agências de viagens que Ricardo usava. A mensagem era clara e devastadora. Confirmação de reserva. Suite Presidential, Marina Bay Sands, Singapura. Check-in. Data de amanhã. Duração. 5 noites. Hóspedes. Ricardo Alves, Amanda Correia. Um sentimento gélido, mas estranhamente calmante, a preencheu. Não era dor. Era confirmação. A última peça do quebra-cabeça que ela precisava. Lúcia abriu seu laptop. Digitou uma senha complexa e abriu o arquivo Contingência R. Ela navegou até a seção Recuperação de Ativos e adicionou uma nova linha. Item 14. 200 mil reais. Transferência de 1.204. Motivo. Viagem pessoal Singapura. Status. A ser liquidado com juros de 200. Ela fechou o laptop. A caçada não estava mais no horizonte. Já havia começado. Ricardo, quem é essa? Perguntou um membro do conselho, gesticulando em direção a Lúcia. Eles estavam no coquetel anual da empresa, um evento brilhante e barulhento. Ricardo, que estava no meio de uma conversa animada com Amanda e outro executivo, virou-se. Ele olhou para Lúcia como se a estivesse vendo pela primeira vez naquela noite. Esta é Lúcia, minha esposa. A apresentação foi rápida, desprovida de qualquer calor. É um prazer conhecê-la, disse o conselheiro, estendendo a mão. Ricardo fala muito pouco sobre você. Eu sou uma pessoa reservada, respondeu Lúcia, sua voz calma contrastando com o barulho ao redor. Ricardo riu. Um som forçado. Reservada é um eufemismo. Lúcia não se interessa muito pelo mundo dos negócios. Ela prefere outras coisas. Ele a dispensou com um aceno de mão e se virou de volta para o grupo. Como eu estava dizendo, a estratégia de Amanda para a expansão no Sudeste Asiático é revolucionária.
Ela identificou mercados que nem estavam no nosso radar. Lúcia foi deixada de lado, uma espectadora invisível enquanto seu marido elogiava publicamente sua amante. Ela observou Amanda absorver os elogios, sorrindo com a confiança de quem já se via como a senhora daquele império. Sua esposa parece um pouco deslocada, comentou o executivo, em voz baixa, para Ricardo. Ela não entende este ambiente, respondeu Ricardo, com a mesma displicência. Mas é importante manter as aparências, você sabe como é. A conversa continuou, ignorando completamente a presença de Lúcia. Ela não tentou se inserir. Em vez disso, circulou discretamente pelo salão, um sorriso educado no rosto. Ela cumprimentou o chefe de finanças, que a olhou com uma curiosidade nervosa. Ela trocou algumas palavras com o chefe de RH, que parecia desconfortável em sua presença. Cada um deles, ela sabia, tinha recebido instruções diretas de X em algum momento, ordens que eles não ousariam questionar. Para eles, ela era a esposa invisível do CEO. Para as finanças da empresa, ela era a força invisível que movia tudo. Mais tarde, Ricardo a encontrou perto da saída. Ele estava levemente embriagado e exultante. Viu só. Foi um sucesso, ele se gabou. Todos estão impressionados com a Amanda. Ela é a minha estrela. Sim, eu vi. Lúcia respondeu, seu tom neutro. Você a apresentou como se ela fosse a CEO. Talvez um dia ela seja, ele disse, sem pensar. Ele percebeu o que disse e tentou consertar, mas de forma desajeitada. Quero dizer, ela tem o talento. Você devia aprender com ela. Ser mais presente. Mais engajada. E o que exatamente eu deveria fazer, Ricardo? Ela perguntou, o olhar fixo no dele. Não sei. Converse com as pessoas, mostre interesse. Você age como se estivesse em um funeral. É embaraçoso. As pessoas comentam. Elas acham que você é infeliz. O que me faz parecer mal. Uma frieza cortante tomou conta dela. Não era sobre ela. Era sobre ele. Sobre a imagem dele. Não se preocupe, disse Lúcia, a voz suave como seda. Da próxima vez que nos virem juntos neste evento, garanto que ninguém vai pensar que sou infeliz. Ele não percebeu a ameaça velada em suas palavras. Ele apenas deu de ombros. Ótimo. Agora vamos embora. Estou exausto de tanto sucesso. Enquanto caminhavam para o carro, Lúcia olhou para trás, para o brilho e o glamour do evento. Era o mundo dela, e eles estavam apenas brincando nele. Posso me sentar? A voz de Amanda era doce, quase xaroposa. Lúcia ergueu o olhar. Estava em um café perto de casa, um lugar que frequentava para ter um pouco de paz. Amanda estava parada ao lado de sua mesa, sorrindo como se fossem velhas amigas. Claro, disse Lúcia, gesticulando para a cadeira vazia à sua frente. Eu te vi entrar e pensei que seria uma ótima oportunidade para conversarmos, só nós duas, disse Amanda, sentando-se. Ela colocou a bolsa de grife na mesa. Sinto que mal nos conhecemos. Não há muito para conhecer, respondeu Lúcia, com simplicidade. Amanda riu. Um som calculado. Não diga isso. Ricardo me fala muito sobre você. Ela se inclinou para a frente, baixando a voz em um tom conspiratório. Olha, Lúcia, vou ser honesta. Eu me preocupo com você. Se preocupa? Lúcia perguntou, a sobrancelha levemente arqueada. Sim. Eu sei como homens como Ricardo são. Eles vivem em um mundo de alta pressão. São ambiciosos, movidos pelo sucesso. E às vezes, eles podem se sentir um pouco distantes de quem ficou para trás. Era um insulto velado, embrulhado em falsa simpatia. Lúcia sentiu um calafrio, não de dor, mas de fascínio pela audácia daquela mulher. O que você está sugerindo, Amanda? Estou sugerindo que talvez você devesse encontrar um hobby. Algo para se manter ocupada, para se sentir mais relevante, disse Amanda, escolhendo as palavras com cuidado. Um homem como Ricardo precisa de uma parceira que o desafie, que entenda o mundo dele. Não apenas alguém que o espere em casa. Você se considera uma parceira que o desafia? Lúcia perguntou. A voz perfeitamente neutra. O sorriso de Amanda se alargou. Nós nos entendemos em um nível profissional que é intenso. Nós nos impulsionamos. É por isso que a empresa está indo tão bem. Entendo, disse Lúcia. Ela pegou a xícara de café.
Você acha que eu deveria ter uma carreira, então? Para ser mais interessante para o meu marido. Exatamente. Amanda exclamou, como se Lúcia finalmente tivesse entendido. Não precisa ser nada grande. Talvez uma pequena boutique. Ou uma galeria de arte. Algo para te dar um propósito. Ricardo ficaria tão orgulhoso. Lúcia colocou a xícara de volta no pires, um som suave e definitivo. Ela olhou diretamente para Amanda, um olhar que parecia ver através da fachada cuidadosamente construída. Obrigada pelo conselho, Amanda, disse Lúcia. É muito revelador. Amanda, sentindo que havia plantado a semente que queria. Levantou-se. Fico feliz em ajudar. Pense nisso. Pelo bem do seu casamento. Ela deu um tapinha no ombro de Lúcia e se afastou. Lúcia observou a sair. Ela não se sentia ameaçada. Sentia-se energizada. Aquela conversa não foi um ataque, foi uma coleta de dados. Amanda havia acabado de confirmar seu próprio papel no jogo. Ela não era apenas a amante. Ela era a usurpadora em treinamento. Lúcia pegou o celular e enviou uma mensagem criptografada para seu contato. Assunto: Amanda Correa. Acelerar a fase 2 do monitoramento. Quero acesso a todos os seus dispositivos e comunicações. Imediatamente. A resposta veio em segundos. Confirmado. Amanda achava que estava jogando xadrez. Mal sabia ela que Lúcia era dona do tabuleiro. Eu disse para comprar. O mercado de semicondutores está prestes a explodir. A voz de Ricardo ecoou pelo escritório em casa. Cheia de uma confiança arrogante. Ele estava em uma chamada de vídeo com o conselho financeiro da empresa. É uma oportunidade de ouro. Lúcia passou pela porta, carregando uma bandeja com café. Ela parou, fingindo organizar alguns livros na estante, mas seus ouvidos estavam atentos à conversa. Ricardo, com todo o respeito, veio a voz hesitante de Marcos, o CFO, nossas análises mostram uma volatilidade extrema. A cadeia de suprimentos está instável. É um risco muito alto. Risco. Marcos, você não se tornou CFO jogando seguro, Ricardo retrucou. O desprezo em sua voz era palpável. É por isso que sou o CEO. Eu vejo o quadro geral. Vocês estão presos aos detalhes. Amanda concorda comigo. Houve um silêncio tenso. Lúcia sabia que Marcos era um homem cauteloso e competente. Se ele estava preocupado, a situação era séria. A recomendação de X sempre foi diversificar e evitar setores com esse nível de risco geopolítico. Marcos insistiu, sua última tentativa de apelar para uma autoridade superior. Ricardo riu, um som seco e desdenhoso. X. Quem é X afinal? Um fantasma em uma planilha. Eu sou o rosto desta empresa. A pessoa que toma as decisões reais. E a minha decisão é comprar. Quero 50 milhões alocados para Quantum Chip até o final do dia. Ricardo, isso pode expor a empresa a perdas significativas. Começou Marcos. Faça o que eu mandei, Marcos, Ricardo interrompeu, a voz cortante. Ou encontrarei alguém que o faça. A chamada terminou. Ricardo se recostou na cadeira, exalando um suspiro de autossatisfação. Ele notou Lúcia parada ali. O que foi? Ele perguntou, irritado. Veio ouvir conversas de adultos. Eu trouxe café, ela disse. Colocando a xícara na mesa dele. Parecia uma discussão intensa. Não é da sua conta, ele disse, pegando a xícara. São negócios. Coisas que você não entenderia. Envolve milhões de dólares e estratégias complexas. Não é como escolher a cor das cortinas. Cada palavra era uma pequena facada, mas Lúcia não demonstrou reação. Você parece muito confiante. Porque eu estou. Amanda e eu analisamos isso por semanas. É o movimento que vai nos colocar no próximo nível. Ele deu um gole no café. Enquanto isso, X, nosso investidor misterioso, quer que a gente invista em agricultura sustentável. Dá para acreditar. Um covarde. Lúcia o observou. Ele estava apostando o futuro da empresa, o trabalho dela, em um palpite egoísta, impulsionado por sua amante. Ele estava prestes a jogar tudo fora por arrogância. Espero que você esteja certo, ela disse, a voz suave. Eu sempre estou, ele declarou. Naquela noite, muito depois de Ricardo ir para a cama, Lúcia estava em seu próprio escritório. Na tela.
O gráfico das ações da Quantum Chip já mostrava uma leve queda. As notícias da Ásia eram ruins. Uma nova rodada de tarifas comerciais havia sido anunciada. A aposta de Ricardo estava prestes a se transformar em um desastre. Com movimentos calmos e precisos, ela começou a trabalhar. Ela não vendeu. Vender seria fácil demais. Em vez disso, ela iniciou uma complexa operação de short selling usando uma de suas empresas de fachada, apostando contra a Quantum Chip. Ao mesmo tempo, começou a comprar discretamente as ações da empresa de agricultura sustentável que Ricardo havia ridicularizado. Ele queria destruir o império. Ela o salvaria, mais uma vez. E quando o fizesse, usaria o lucro da incompetência dele para financiar sua ruína final. O que é isso? Ricardo perguntou, o tom desinteressado. A campainha havia tocado. Lúcia atendeu e assinou por um pequeno pacote de uma joalheria de luxo. Ela o colocou na mesa da entrada, bem na frente de Ricardo, que estava prestes a sair. Uma entrega para você, disse Lúcia. O nome dele estava claramente impresso na etiqueta. Ele franziu a testa, rasgando o papel de embrulho com impaciência. Dentro, havia uma caixa de veludo azul. Ele a abriu. Um colar de diamantes brilhava contra o forro de cetim. Não me lembro de ter pedido isso, ele murmurou, mas para si mesmo. Lúcia permaneceu em silêncio, observando. Ela já sabia o que era. A notificação da compra havia aparecido em seu sistema de monitoramento no dia anterior. Ricardo tirou o colar da caixa. Um pequeno cartão caiu no chão. Ele se abaixou para pegá-lo. Os olhos percorrendo a caligrafia elegante. O que diz aí? Lúcia perguntou, a voz calma como um lago congelado. Ele engoliu em seco, o rosto empalidecendo ligeiramente. Nada. É só um cartão da loja. Ele enfiou o cartão no bolso do paletó apressadamente. Deve ser um presente de agradecimento de um cliente. Vou resolver isso. Que cliente te daria um presente tão caro? Ela insistiu, sem se mover. Você não o conhece. Ele estalou. A irritação substituindo a surpresa. Já disse que vou resolver. Porque você tem que transformar tudo em um interrogatório. Ele guardou a caixa do colar de volta no bolso, mas suas mãos tremiam um pouco. Ele pegou a pasta e se dirigiu à porta. Tenho uma reunião. Não me espere para o jantar. A porta se fechou. Lúcia não se moveu. Ela não precisava ver o cartão. Ela já sabia o que estava escrito nele. Uma cópia digitalizada da nota fiscal e do bilhete personalizado já estava em seu arquivo contingência R para minha futura esposa. O começo da nossa nova vida. Com todo o meu amor. R e o endereço de entrega original, riscado e substituído pelo endereço de casa pelo entregador confuso, era o do apartamento de Amanda. Era hoje. O aniversário de casamento deles. 10 anos. Ele não havia esquecido. Ele simplesmente escolheu celebrar com outra pessoa. Uma estranha calma desceu sobre Lúcia. A raiva, a dor, a humilhação, tudo isso se cristalizou em uma única e pura resolução. Não havia mais espaço para dúvidas ou hesitações. O jogo de esperar e observar havia terminado. Era hora de agir. Ela caminhou até seu escritório, a postura ereta. Cada passo deliberado. Sentou-se diante de seu computador e abriu uma linha de comunicação segura com seu principal assessor. Para Miguel. Assunto. Protocolo X. A mensagem era curta, composta por apenas 2 palavras. Comece agora. A resposta foi quase instantânea. Entendido. A caçada começou. Lúcia fechou o laptop. Do lado de fora, uma tempestade começava a se formar, o céu escurecendo prematuramente. Era um presságio. A tempestade não estava apenas lá fora. Estava prestes a irromper na vida de Ricardo. E ele não tinha ideia de que estava caminhando diretamente para o olho do furacão. O pilar silencioso estava prestes a se tornar um terremoto. Precisamos conversar. Ricardo disse as palavras assim que entrou na cozinha na manhã seguinte. Ele evitou o olhar de Lúcia, colocando a pasta na mesa com uma finalidade sombria. Lúcia estava servindo café. Ela não parou. Sobre o que? Sobre nós, disse ele, a voz tensa. Sobre o fato de que não existe mais um nós. Ela colocou a cafeteira de volta na base e se virou para encará-lo. A expressão neutra.
Continue. A calma dela ou disse Quilliber. Ele esperava lágrimas, gritos, acusações. O silêncio dela era mais perturbador. Isso não está funcionando, Lúcia. Já faz muito tempo. Estamos vivendo vidas separadas sob o mesmo teto. Eu sei, ela respondeu. Ele pareceu surpreso. Você sabe. Bom. Então isso torna as coisas mais fáceis. Ele respirou fundo. Como se estivesse se preparando para um mergulho. Eu quero o divórcio. As palavras pairaram no ar. Lúcia não demonstrou nenhuma reação. Nenhum choque. Nenhuma dor. Apenas uma aceitação silenciosa que o deixou desconfortável. Eu encontrei outra pessoa, ele acrescentou, como se precisasse justificar. Alguém que me entende. Que compartilha da minha ambição, da minha vida. Amanda, Lúcia disse. Não era uma pergunta. Ele assentiu. Sim. Amanda. Ele se apressou em continuar, mudando para um tom mais prático, de negócios. Olha. Eu não quero que isso seja uma bagunça. Eu serei justo. Mais do que justo. Eu preparei uma proposta. Ele abriu a pasta e tirou um documento. Eu vou te dar a casa. Está no meu nome, mas eu a transfiro para você. E vou te dar uma pensão mensal. R$200.000. Para o resto da sua vida. Ele empurrou o papel pela mesa em direção a ela. Isso é mais do que suficiente para você viver confortavelmente sem nunca mais ter que se preocupar com nada. A oferta era um insulto final. Ele estava tentando comprá-la. Pagando para se livrar dela como se ela fosse um serviço que não queria mais. Ele a via como um fardo, uma despesa. Lúcia olhou para o papel, mas não o tocou. Seus olhos se ergueram para encontrar os dele. A frieza neles o fez recuar um passo. É isso que você acha que eu valho, Ricardo? Ela perguntou, a voz baixa e cortante. 200.000 por mês para desaparecer da sua vida. Não é sobre o que você vale, ele disse, defensivamente. É um acordo generoso. A maioria das mulheres na sua posição não receberia nem metade disso. Você deveria estar agradecida. Agradecida, ela repetiu. A palavra soando como veneno. Ela se levantou da cadeira, a calma em seus movimentos contrastando com a tempestade que se formava em seus olhos. Ele esperava uma explosão. Em vez disso, ela lhe deu algo muito pior. Sua oferta é um insulto, disse ela. Mas não se preocupe. Eu tenho uma contraproposta. Ela se virou e saiu da cozinha sem olhar para trás. Deixando Ricardo sozinho com seus papéis inúteis e a crescente sensação de que ele havia cometido um erro de cálculo terrível. Ricardo seguiu Lúcia até a sala de estar. Ele estava furioso. Contraproposta? Que contraproposta? Você não tem nada para contrapropor. Tudo o que temos, eu construí. Lúcia estava parada de costas para ele, olhando pela janela. Você realmente acredita nisso, não é? É a verdade. Ele gritou. Você vive em uma bolha de luxo que eu forneci. Você não tem a menor noção de como o dinheiro é ganho. Ela se virou lentamente. Pela primeira vez em anos. Ele viu algo em seus olhos que não era submissão ou tristeza. Era um gelo cortante, uma superioridade quase predatória que o fez sentir um arrepio. Não, ela disse, a voz calma, mas carregada de peso. Você é quem não tem a menor noção. Ele riu, um som áspero e incrédulo. Ah, é mesmo. Então me ilumine. Qual é a sua grande contraproposta? Você quer mais dinheiro. É isso. Quer 300.400. Diga um número, Lúcia. Vamos acabar logo com isso. Não se trata de dinheiro, Ricardo. Pelo menos, não da maneira que você pensa. Ela disse. Ela caminhou até a mesa de centro e pegou seu telefone. Eu rejeito sua oferta. Rejeito seus termos. E rejeito sua narrativa. A confiança dela o enfurecia. Você não pode rejeitar nada. Você não tem poder aqui. Eu tenho os melhores advogados. Você será esmagada se tentar lutar contra mim. Você acha que seus advogados são os melhores? Ela perguntou, um sorriso fantasmagórico tocando seus lábios. Ele nunca a tinha visto sorrir daquele jeito. Era assustador. Eles são os melhores que o dinheiro pode comprar. Ele afirmou. Lúcia olhou para o telefone e depois de volta para ele. Isso é interessante. Porque o dinheiro que você usa para pagá-los,
Na verdade, é meu ponto. Ricardo ficou sem palavras por um segundo, depois explodiu em uma gargalhada. Você enlouqueceu de vez. Completamente louca. O estresse te quebrou. Não estou louca, disse ela, a voz firme como aço. Estou apenas cansada de jogar o papel da esposa tola e indefesa. O jogo acabou. Ele balançou a cabeça, o sorriso zombeteiro ainda no rosto. Você não tem nada. Lúcia. Nada além das roupas que veste do teto sobre sua cabeça. E ambos pertencem a mim. Ela deu um passo à frente. O olhar dela o prendeu no lugar. Você está errado. Tudo o que você acha que é seu, a casa, os carros, a empresa, tudo pertence a mim. Você tem sido apenas um gerente. E seu contrato de trabalho acabou de ser rescindido. O absurdo da declaração o deixou perplexo. O que diabos você está falando? Contrato de trabalho. Sim, ela disse. E agora, se me dá licença, tenho uma ligação a fazer. Meu advogado está esperando. Ela se afastou, deixando-o parado no meio da sala, a confusão começando a corroer sua arrogância. Ele ainda achava que ela estava delirando, tendo um colapso nervoso. Mas a convicção gélida em seus olhos plantou a primeira semente de dúvida em sua mente. A máscara de Lúcia não havia apenas rachado. Havia se desintegrado, revelando algo que ele nunca soube que existia por baixo. E ele estava começando a sentir medo. Então, quem é o seu advogado? Um desses defensores de causas perdidas que anunciam na TV local, Ricardo zombou. Seguindo Lúcia até seu escritório. Ele não ia deixá-la ter a última palavra. Ele vai ficar rico com suas ilusões. Lúcia entrou no escritório e fechou a porta na cara dele. Ricardo bateu na porta, furioso. Lúcia. Abra esta porta. Você não pode simplesmente me dispensar assim na minha própria casa. Do outro lado da porta, Lúcia ignorou os gritos dele. Ela se sentou em sua cadeira, a calma retornando como um moto. Ela respirou fundo uma vez e discou um número em seu telefone criptografado. A chamada foi atendida no primeiro toque. Miguel falando. A voz era profunda. Calma e exalava uma autoridade inquestionável. Miguel, é a Lúcia, ela disse. Eu sei, respondeu ele. Estive esperando sua ligação. A ordem foi recebida. Ele me entregou os papéis do divórcio esta manhã, disse Lúcia, o som das batidas de Ricardo na porta servindo como um ruído de fundo distante. A oferta dele foi previsível. 200 mil e a casa. Foi o que nossas projeções indicaram, disse Miguel, sem surpresa. Ele continua sendo um homem de pouca imaginação. Ele acha que sou louca. Ameaçou me esmagar com os melhores advogados, continuou Lúcia. Um traço de ironia em sua voz. Miguel riu, um som baixo e perigoso. Ele contrata a Ferreira e Associados. Um bom escritório para disputas de inventário e acordos pré-nupciais de socialites. Nós os compramos e vendemos antes do café da manhã. A confiança na voz de Miguel era absoluta. Ele não era apenas um advogado, ele era uma força da natureza no mundo corporativo, o chefe do escritório de advocacia mais temido e poderoso do país, conhecido por desmantelar corporações, não por lidar com divórcios mesquinhos. Está na hora de executar o plano de contingência, Miguel, disse Lúcia. Sua voz endurecendo. Protocolo X fase de confronto. Entendido, disse ele. Os documentos já estão preparados. A notificação de congelamento de ativos para a conta nas Ilhas Cayman será emitida em 1 hora. A moção para anular a proposta de divórcio dele com base em fraude será protocolada ao meio-dia. E a reunião do conselho? Perguntou Lúcia. Já convoquei uma reunião de emergência para a próxima semana. A pauta: reavaliação da liderança executiva e auditoria interna urgente. Ele não saberá o que o atingiu. As batidas na porta pararam. Lúcia podia ouvir Ricardo se afastando. Provavelmente para ligar para seu próprio advogado e zombar de sua esposa delirante. Bom, disse Lúcia. Quero que a primeira comunicação oficial venha de você. Envie a notificação diretamente para o advogado dele. Quero que Ricardo descubra o tipo de problema em que se meteu através do homem em quem ele confia para protegê-lo. Será um prazer, disse Miguel. Considere a caçada oficialmente iniciada, Lúcia. Ou devo dizer, Senhora X por enquanto. Lúcia. Está bom, ela respondeu.
E encerrou a chamada. Ela se levantou e abriu a porta. Ricardo não estava mais lá. A casa estava silenciosa. Era a calmaria antes da tempestade. Ela havia acabado de acender o pavio. Agora, era só uma questão de tempo até a explosão. Ele já sabe. A voz de Miguel soou pelo telefone, calma e factual. Lúcia estava em seu escritório, a porta trancada. Qual foi a reação do advogado dele? Lúcia perguntou. Primeiro, descrença. Depois, pânico, respondeu Miguel. Quando mencionei a conta nas Ilhas Cayman. Ele pediu um momento para consultar seu cliente. Imagino que a ligação para Ricardo tenha sido desagradável. Ricardo sempre subestimou os outros, Lúcia disse, a voz vazia de emoção. Foi por isso que o escolhi, em primeiro lugar. Houve uma pausa do outro lado da linha. Você nunca me contou toda a história, Lúcia. Por que ele? De todos os executivos talentosos que você poderia ter contratado. Porque um homem com tanta arrogância e tão pouca substância. Lúcia olhou para o horizonte da cidade pela janela. Porque eu não precisava de talento. Eu tinha o capital e a estratégia. Eu fundei a Inovatec do zero com meu próprio dinheiro. O que eu precisava era de um rosto. Um testa de ferro. Alguém com ambição suficiente para ser convincente, mas com um ego grande o suficiente para ser uma falha controlável. Um experimento perigoso, observou Miguel. Era um teste, corrigiu Lúcia. Eu queria ficar nas sombras, como X puxar as cordas, tomar as decisões reais. Sem o escrutínio público. Ricardo era o gerente de palco perfeito. Dei a ele um roteiro e ele o seguiu, acreditando que era o astro do show. E o casamento? Miguel perguntou, a voz mais suave. Isso também fazia parte do teste. Era o teste final, ela admitiu, um traço de frieza em seu tom. O teste de lealdade. Eu dei a ele tudo. A carreira, a riqueza, o poder que vinha com o nome da empresa. E dei a ele a mim mesma. Eu queria ver o que ele faria com esse poder absoluto. Se ele usaria para construir algo conosco. Como um parceiro, ou se tentaria tomar tudo para si. Ele escolheu a segunda opção, disse Miguel, a conclusão óbvia. Ele não apenas escolheu. Ele se deleitou com isso, disse Lúcia. Cada humilhação, cada mentira, cada vez que ele me tratou como um acessório inútil, foi um prego em seu próprio caixão. Ele não percebeu que o casamento não era uma parceria. Era um contrato de experiência. E ele falhou em todas as cláusulas. Então, o protocolo X não é apenas um plano de divórcio, disse Miguel. É uma rescisão de contrato. Exatamente. Confirmou Lúcia. Ele foi o funcionário mais bem pago e mais mal avaliado da história da empresa. Agora, é hora de recolher os ativos da empresa e cortar o funcionário redundante. O silêncio de Miguel foi de total compreensão. O que vem a seguir? Ele perguntou. Deixe-o em pânico por 24 horas, Lúcia ordenou. Deixe-o ligar para os bancos, tentar mover o dinheiro que não pode mais tocar. Deixe-o sentir o chão desaparecer sob seus pés. Amanhã, nós começamos a desmantelar sua reputação. Você tem certeza disso? A voz de Amanda soou hesitante através da chamada de vídeo criptografada. Ele está surtando. Ligou para mim 10 vezes na última hora. Deixe-o surtar, respondeu a voz calma de um dos operativos de Lúcia, um homem conhecido apenas como Silas. Ele estava em uma sala de controle estéril, monitores exibindo dados ao seu redor. Quanto mais desesperado ele ficar, mais erros ele cometerá. Sua tarefa é simples, Amanda. Entregue o dossiê. Amanda olhou para o pendrive em sua mão como se fosse uma cobra. Este é o fim da linha para ele. Tudo está aqui. Os e-mails, as faturas falsas. Os planos para desviar fundos, tudo o que você foi instruída a coletar nos últimos 6 meses, Silas a lembrou. Sua cooperação foi notada e será recompensada, como prometido. Eu sei, disse Amanda, mordendo o lábio. Mas, ele confiava em mim. Ele a usou, Silas corrigiu, a voz sem emoção. Ele a viu como uma ferramenta para alimentar seu ego e uma rota de fuga de um casamento que ele era covarde demais para terminar honestamente. Você não era a parceira dele. Era a substituta. X está lhe oferecendo uma oportunidade de ser mais do que isso. A menção de X fez Amanda endireitar a postura.
O misterioso e todo-poderoso acionista havia contatado meses atrás. A oferta era irrecusável. Ajude a expor a incompetência e a fraude de Ricardo, e uma posição de liderança na subsidiária europeia da empresa, longe de toda a confusão, seria dela. Imunidade total e um futuro que Ricardo nunca poderia lhe dar. Ponto certo, disse Amanda, sua hesitação se transformando em determinação. O que eu preciso fazer? Vá ao escritório dele esta noite. Instruiu Silas. Console-o, deixe-o desabafar sobre a esposa louca dele. Quando ele sair da sala, copie o conteúdo do pendrive para a pasta compartilhada da diretoria no servidor da empresa. O arquivo se chamará Auditoria Preliminar Q2. Parecerá um upload de rotina do departamento financeiro. Eles verão imediatamente, disse Amanda. Não todos. Apenas os membros do conselho cujas permissões nós já alteramos. Eles receberão uma notificação silenciosa. Ricardo não saberá de nada até a reunião de emergência, explicou Silas. Ele estará andando em um campo minado. E você acabou de armar o primeiro explosivo. E o meu pagamento? Ela perguntou. Seus bilhetes de avião para Genebra e os detalhes do seu novo contrato serão enviados ao seu e-mail criptografado assim que o upload for confirmado, Silas garantiu. Você sai do país amanhã de manhã. Quando a poeira baixar, você será a nova vice-presidente de operações europeias. Amanda respirou fundo. Era uma traição, mas também era sua salvação. Ela escolheu a si mesma. Considere feito, disse ela. A voz firme. Ela encerrou a chamada. Ela olhou para o telefone. Uma nova mensagem de Ricardo havia chegado. Preciso de você. A Lúcia enlouqueceu. Acho que ela vai tentar me destruir. Amanda sorriu, um sorriso frio e sem alegria. Você não faz ideia. Ela sussurrou para o telefone antes de digitar sua resposta. Estou a caminho, querido. Vamos resolver isso juntos. Você acredita nisso? Congelaram a minha conta offshore. Ricardo andava de um lado para o outro em seu escritório na empresa, a voz uma mistura de pânico e fúria. Amanda estava sentada no sofá, observando-o com uma expressão de preocupação ensaiada. Como isso é possível? Ela perguntou, a voz suave. Essa conta era completamente anônima. Era o que eu pensava. Ele esbravejou. O advogado dela. Ele é um advogado de divórcio qualquer. O nome dele é Miguel Tavares. Ou Miguel Tavares. Ele é um monstro corporativo. O que diabos ele está fazendo representando uma dona de casa? Talvez ela o tenha enganado, Amanda sugeriu, plantando a semente. Contou alguma história triste, fez-se de vítima. Tem que ser isso, Ricardo concordou. Agarrando-se àquela explicação. Ela está tentando me chantagear, me extorquir. Ela acha que pode me assustar para me dar mais dinheiro. Ele parou e olhou para Amanda, os olhos arregalados com uma nova ideia. Mas eu sou mais esperto. Ela pode ter congelado uma conta, mas não pode congelar todas. Amanda sentiu um calafrio. Ele estava caindo na armadilha perfeitamente. O que você vai fazer? Vou mover os fundos, ele disse, a voz baixa e conspiratória. Tenho outras contas de investimento que ela não conhece. Vou liquidar algumas posições. Transferir o dinheiro para uma nova conta em nome de uma empresa de fachada que criei no Panamá. Ela nunca vai encontrar. Ricardo, isso me é arriscado. Amanda perguntou, fingindo preocupação. Se eles descobrirem, eles não vão descobrir. Ele a interrompeu. O advogado dela pode ser bom, mas não é um vidente. Lúcia não sabe nada sobre minhas finanças. Ela mal sabe como pagar uma conta de luz. Ele se sentou em sua mesa, abrindo o laptop. Vou fazer isso agora mesmo. Antes que ela tente qualquer outra coisa. Enquanto ele começava a digitar furiosamente. Movendo milhões de dólares de um lugar para outro, Amanda discretamente pegou seu telefone. Debaixo da mesa, ela enviou uma mensagem para Silas. Ele está movendo o dinheiro. Exatamente como previsto. Da conta de investimentos da BKR para a Holding Panamenha Futuro Brilhante S.A. A resposta de Silas veio em segundos. Excelente. Continue monitorando. Cada transação que ele faz é mais um prego em seu caixão. O rastreador está ativo. Ricardo terminou a operação, um sorriso triunfante no rosto. Pronto. 40 milhões de dólares.
seguros e protegidos. Deixa tentar encontrar isso. Ela pode ficar com a casa, eu fico com o dinheiro de verdade. Ele se levantou e foi até Amanda, puxando-a para um abraço. Obrigado por estar aqui. Você é a única pessoa em quem posso confiar. Sempre, ela sussurrou, o rosto pressionado contra o peito dele. Ela sentia nojo de si mesma, mas a imagem de sua nova vida em Genebra era mais forte. Enquanto Ricardo a abraçava, convencido de sua lealdade, a equipe de Lúcia, a quilômetros de distância, observava cada centavo que ele movia. Cada transferência era registrada. Cada transação marcada como evidência de fraude e ocultação de bens matrimoniais. Ele não estava salvando seu dinheiro. Ele estava entregando a Lúcia a arma final que ela precisava para destruí-lo completamente, tudo enquanto acreditava que estava sendo o mais esperto da sala. A confiança do tolo era o presente mais generoso que ele poderia ter lhe dado. Isso é uma piada, disse Carlos, o advogado de Ricardo, olhando incrédulo para o homem sentado do outro lado da mesa de conferência. Você deve ser Miguel Tavares. Ou Miguel Tavares. O que você está fazendo aqui? Isso é uma mediação de divórcio, nem uma aquisição hostil. Miguel Tavares ajeitou os óculos, o rosto impassível. Doutora Ferreira, acredite em mim, os princípios são surpreendentemente semelhantes. Ricardo, sentado ao lado de seu advogado, riu nervosamente. Vamos correr ao teatro, ok? Lúcia, eu nem sei que tipo de história você contou a este homem. Mas isso é um assunto de família. Simples. Vamos nos ater à minha oferta original. É mais do que generosa. Lúcia, sentada ao lado de Miguel, não disse uma palavra. Ela simplesmente olhou para Ricardo, a calma em seu semblante o deixando mais nervoso do que qualquer grito faria. Sua oferta nem é apenas inadequada, ela é fraudulenta, disse Miguel, o tom cortante como vidro. E, portanto, está retirada da mesa. Carlos bufou. Fraudulenta. Com base em que? Meu cliente está oferecendo à sua esposa uma vida inteira de segurança financeira. Ele está oferecendo a ela uma fração do que lhe pertence por direito, enquanto tenta ativamente ocultar a maioria dos bens conjugais, respondeu Miguel. Ele fez um gesto para sua assistente, que colocou um tablet fino na mesa e o deslizou para o outro lado. Por favor, dê uma olhada nisso. Carlos pegou o tablet. Na tela, havia um extrato bancário detalhado. O que é isso? Eu não reconheço este banco. Não reconheceria mesmo. Disse Miguel. É do Banco Mercantil de Valois, nas Ilhas Cayman. A conta está em nome de uma empresa de fachada. O único beneficiário. Ricardo Alves. O rosto de Ricardo perdeu toda a cor. Isso é uma invasão de privacidade. Isso é ilegal. O que é ilegal, Sr. Alves, Miguel corrigiu, é não declarar essa conta em seus impostos ou em um processo de divórcio. O saldo, como pode ver, é de pouco mais de 25 milhões de dólares. Carlos olhou para seu cliente, os olhos arregalados. Ricardo. Que inferno é isso? É mentira. É uma farsa. Gaguejou Ricardo. Não é. Disse Miguel, com uma finalidade fria. E temos a ordem judicial, emitida esta manhã, congelando completamente a conta. Você nem pode mais tocar em um centavo dela. Ricardo se levantou abruptamente, a cadeira arrastando ruidosamente para trás. Isso acaba aqui. Eu nem vou ficar sentado ouvindo essas acusações absurdas. Sente-se, Sr. Alves. A voz de Miguel era baixa, mas carregada de uma autoridade que fez Ricardo hesitar. Nós ainda nem começamos. A conta nas Cayman era apenas o aperitivo. Agora, vamos discutir as transferências que o senhor fez ontem à noite. Para uma holding muito interessante no Panamá chamada Futuro Brilhante S.A. A menção do nome da empresa de fachada fez as pernas de Ricardo fraquejarem. Ele desabou de volta na cadeira, o suor brotando em sua testa. Ele olhou para Lúcia. Pela primeira vez, nem havia arrogância ou desprezo em seu olhar. Havia apenas puro, aterrorizado espanto. Ela sabia. De alguma forma. A mulher que ele considerava ignorante e inútil sabia de tudo. A atmosfera na sala havia mudado. Não era mais uma mediação. Era um interrogatório. E Ricardo era o único suspeito. Como ela soube, Ricardo. Como diabos ela soube da conta no Panamá?
Carlos gritava no telefone. Ele estava em seu escritório, Ricardo na outra linha. A reunião havia terminado abruptamente depois da revelação de Miguel. Eu não sei, Ricardo respondeu, a voz rouca de pânico. Ela deve ter me grampeado, contratado um detetive, eu não sei. Ela está jogando sujo. Jogando sujo. Ricardo. Você transferiu 40 milhões de dólares no meio de um processo de divórcio. Isso não é jogar sujo, é ser estupidamente suicida, Carlos retrucou. Miguel Tavares vai te crucificar com isso. Ele vai argumentar com o juiz que você não é confiável e vai conseguir congelar tudo. Cada centavo. Então faça alguma coisa, Ricardo exigiu. Você é meu advogado. O que você quer que eu faça? Mágica, disse Carlos. Exasperado. Ele nos encurralou. A melhor coisa que podemos fazer agora é tentar um acordo. Talvez oferecer a ela 20% dos ativos totais. Talvez ela aceite para evitar uma briga longa. Ricardo riu, um som sem alegria. 20%. Você está louco. Ela não tem direito a nada disso. Ela tem direito a 50% de tudo o que foi adquirido durante o casamento, e agora ela tem a prova de que você tentou fraudar o sistema. 20% seria uma vitória para nós neste momento, Carlos insistiu. Enquanto Ricardo discutia com seu advogado. Lúcia estava sentada em uma sala diferente, do outro lado da cidade, com Miguel. Ele está em pânico, disse Lúcia, observando um feed de dados em seu laptop. Atividade frenética em todas as suas contas restantes. Ele está tentando ver o que ainda consegue acessar. Deixe-se debater, disse Miguel. Examinando alguns documentos. Carlos Ferreira acabou de me ligar. Ele está sondando a possibilidade de um acordo. Ele mencionou a cifra de 20%. Lúcia soltou uma risada curta e fria. 20% do que ele acha que é dele. Que generoso. Eu disse a ele que a oferta era um insulto e que nossa próxima comunicação seria no tribunal, disse Miguel. Bom, Lúcia aprovou. Agora. O próximo passo. O golpe nos negócios. Ele ainda acha que tem o controle da empresa. É hora de mostrar a ele que o chão sob seus pés no escritório é tão instável quanto de casa. O contrato com a Nordic Solutions. Miguel perguntou, um sorriso sutil se formando em seu rosto. Exatamente, disse Lúcia. É o maior negócio de Ricardo este ano. Aquele que ele e Amanda planejaram por meses. Aquele que, segundo ele, solidificaria seu legado como CEO. O CEO da Nordic, Lars Olsen, é um homem cauteloso. Ele valoriza a estabilidade e a integridade acima de tudo, disse Miguel. Já entendendo o plano. Eu sei, disse Lúcia. É por isso que você vai ligar para ele. Não como meu advogado, mas como representante legal do acionista majoritário e anônimo da Inovatec. Miguel ergueu uma sobrancelha. E qual será a mensagem de X? A mensagem é um aviso amigável, disse Lúcia. Seus olhos brilhando com uma luz gélida. X tem sérias preocupações sobre a atual gestão da Inovatec. Uma auditoria interna está em andamento devido a suspeitas de má conduta financeira por parte do CEO. X aconselha a Nordic Solutions a adiar qualquer assinatura de contrato até que a liderança da empresa seja estabilizada. Miguel sorriu abertamente. Isso me vai apenas adiar o negócio. Vai matá-lo. Olsen fugirá para as colinas. Esse é o objetivo, disse Lúcia. Ricardo tentou tirar minhas finanças pessoais. Agora. Eu vou tirar as profissionais dele. Olho por olho. O que você quer dizer com adiado indefinidamente? Ricardo gritou ao telefone. Ele estava em sua sala, o rosto vermelho de raiva. Lars, nós tínhamos um acordo. Os contratos estavam prontos para serem assinados amanhã. Do outro lado da linha, a voz de Lars Olsen, CEO da Nordic Solutions, era fria e distante. Ricardo, algo surgiu. Uma informação preocupante. Que informação? Quem te disse o quê? Ricardo exigiu, a voz subindo uma oitava. Foi um concorrente. Eles estão espalhando mentiras. Houve uma pausa. Não foi um concorrente. Disse Lars, com cuidado. Recebi uma ligação do representante legal do seu acionista majoritário. O investidor conhecido como X. O nome o atingiu como um soco no estômago. O fantasma.
O covarde que investia em agricultura sustentável X. O que ele tem a ver com isso? Ricardo gaguejou, a confusão misturando-se à sua raiva. Ele, ou quem quer que seja, me informou que a Inovatec está passando por uma auditoria interna. Que há preocupações sobre a sua liderança, disse Lars. A palavra liderança carregada de significado. Ele me aconselhou a esperar até que as coisas se estabilizem. Isso é um absurdo. É uma calúnia. Ricardo esbravejou. Eu sou o CEO. Não há nenhuma auditoria. Isso é uma manobra de poder de um investidor que não tem coragem de mostrar o rosto. Seja como for, Ricardo, Lars o interrompeu, o tom agora gélido. Eu não posso arriscar o capital da minha empresa em um parceiro cuja própria base está tremendo. A Nordic Solutions preza pela estabilidade. Quando você resolver seus problemas internos, talvez possamos revisitar a parceria. Até lá. O acordo está suspenso. A chamada foi encerrada. Ricardo ficou parado, o telefone ainda pressionado contra a orelha. A sala parecia girar. X. O mesmo investidor que ele havia ridicularizado. Como ele ousava? Como ele poderia ter tanto poder para minar um negócio de 100 milhões de dólares com uma única ligação? A porta de seu escritório se abriu e Amanda entrou, um sorriso no rosto. Então, tudo pronto para a grande assinatura amanhã. Devemos comemorar esta noite. Ela parou, o sorriso desaparecendo ao ver a expressão no rosto dele. Ricardo. O que aconteceu? Acabou, ele disse. A voz vazia. O negócio com a Nordic. Acabou. Lars cancelou tudo. O quê? Por quê? Ela perguntou, chocada. Por causa de X, ele cuspiu o nome como veneno. O nosso maldito acionista misterioso sabotou o negócio. Ele ligou para o Lars e inventou uma história sobre uma auditoria e problemas na minha gestão. Amanda sentiu um frio na espinha, mas manteve a compostura. Mas, quem é X? Como ele pode fazer isso? Eu não sei, Ricardo gritou, batendo com o punho na mesa. Eu não sei quem ele é. Mas vou descobrir. Ninguém faz isso comigo. Ninguém sabota a minha empresa por baixo dos panos e sai impune. Eu vou encontrar esse desgraçado. E quando eu o encontrar, vou destruí-lo. Ele estava cego de raiva, focado em um inimigo sem rosto. Ele não conseguia ver a conexão. Não conseguia entender que a mesma força que estava desmantelando sua vida pessoal agora estava sistematicamente demolindo sua vida profissional. E a arquiteta de tudo isso estava sentada em sua casa, planejando o próximo golpe. Ricardo, que diabos é isso? A voz de Sérgio, um dos membros mais antigos do conselho. Soou pelo viva voz do telefone de Ricardo. O tom não era amigável. Sérgio. Do que você está falando? Ricardo perguntou, trocando um olhar confuso com Amanda, que estava sentada à sua frente. Estou falando de um arquivo que apareceu no servidor da diretoria. Auditoria Preliminar Q2, de Sergio, a voz tensa da raiva contida. Ele detalha uma perda de 30 milhões de dólares no projeto Quantum Chip. O mesmo projeto que você nos disse que foi um sucesso modesto. O sangue de Ricardo gelou. Isso é impossível. Esse arquivo é falso. É mais um truque de X. É mesmo, Ricardo? Sérgio questionou, o ceticismo evidente. Porque os números parecem terrivelmente reais. E foram carregados de um terminal interno, não hackeados de fora. Parece um vazamento. Amanda ofegou, cobrindo a boca com a mão em um gesto de choque perfeito. Oh, meu Deus! Ricardo, como isso pôde acontecer? Alguém de dentro deve ter feito isso. É uma armação. Ricardo insistiu, o desespero começando a transparecer. Alguém está tentando me incriminar. Então os números estão errados. É isso que você está dizendo. Que não houve perda. Sérgio pressionou. Ricardo hesitou. Ele não podia negar completamente. Marcos, o CFO, sabia dos números reais. Houve uma pequena complicação inicial, ele admitiu, tentando minimizar. Mas eu controlei a situação. A perda final foi insignificante. Insignificante. Sérgio riu, um som amargo. O relatório diz que a complicação foi uma perda de 30 milhões, e que só foi coberta porque X injetou capital de emergência através de uma subsidiária. É isso que você chama de controlar a situação, Ricardo. Apostar a fazenda, perder.
E ser salvo pelo fantasma que você tanto despreza. Ricardo ficou em silêncio, completamente encurralado. A verdade era muito pior do que a mentira que ele havia contado. Eu protegi a empresa, ele gaguejou. Eu evitei o pânico. Você mentiu para o conselho, Sérgio corrigiu, a voz agora fria como gelo. Você escondeu uma perda catastrófica e a mascarou como um sucesso. Isso não é liderança, Ricardo. Isso é fraude. Sérgio, você tem que acreditar em mim. Ricardo começou. Eu não tenho que fazer nada. Sérgio o cortou. A reunião de emergência foi marcada. E você é o único item na pauta. É melhor você encontrar algumas respostas muito boas até lá. E elas precisam ser melhores do que a culpa é do fantasma. A chamada foi encerrada. Ricardo olhou para Amanda, os olhos selvagens de pânico. Ele não acredita em mim. Ninguém vai acreditar em mim. Estão todos se voltando contra mim. Eu acredito em você, Ricardo, disse Amanda, pegando a mão dele. Sua voz era um bálsamo de lealdade fingida. Nós vamos lutar contra isso juntos. Vamos descobrir quem vazou isso e vamos expô-los. Ele se agarrou às palavras dela, à sua presença, como um homem se afogando se agarra a um destroço. Ele não viu o brilho fugaz de triunfo em seus olhos. Ela não era seu salva-vidas. Ela era a pessoa que havia empurrado sua cabeça para debaixo d'água. O que você quer dizer com recusado? Ricardo disse, a voz baixa e ameaçadora. Ele estava na recepção de um restaurante caro. O maitre olhando para ele com uma mistura de pena e desconforto. Sinto muito, Sr. Alves, disse o maitre. Eu passei o cartão corporativo 3 vezes. A transação não foi autorizada. Ricardo sentiu o rosto esquentar. Todos no restaurante pareciam estar olhando. Ele tirou seu cartão pessoal da carteira. Tente este. O maitre passou o cartão. A mesma pausa. O mesmo olhar de desculpas. Este também foi recusado, senhor. Isso é impossível, Ricardo sibilou, guardando o cartão. Humilhado, ele tirou um punhado de dinheiro vivo e o jogou na mesa. Fique com o troco. Ele se virou e saiu, deixando seus convidados de negócios chocados para trás. Assim que entrou no carro, ele ligou para o departamento financeiro da empresa. Aqui é Ricardo Alves. Qual é o problema com o meu cartão corporativo? Ele latiu assim que a ligação foi atendida. Um momento, Sr. Alves, disse a voz nervosa do outro lado. Houve o som de digitação. Ah, sim. Recebemos uma diretiva esta manhã. Todas as despesas executivas acima de R$ 1.000 exigem aprovação prévia. Aprovação prévia. De quem? Ricardo exigiu. Da matriz. Senhor. Do escritório do acionista majoritário X. De novo. O nome ecoou em sua cabeça. Isso é ridículo. Eu sou o CEO. Ele gritou. Sinto muito, senhor. Essas são as ordens, disse o funcionário, antes de desligar rapidamente. Ricardo bateu o volante com frustração. Ele dirigiu para casa, a raiva fervendo. Quando estacionou na garagem, viu um caminhão de reboque parado em frente à sua vaga. 2 homens estavam prendendo correntes nas rodas do seu carro de luxo, o Maserati que a empresa lhe fornecera. Ei. O que vocês pensam que estão fazendo? Ele gritou. Saindo do carro. Ricardo Alves, perguntou um dos homens, sem parar o que estava fazendo. Sim. Tirem as mãos do meu carro. Não é mais seu carro, amigo, disse o homem, com indiferença. Recebemos uma ordem de retomada da Inovatec. Falta de pagamento no leasing. Falta de pagamento. Eu administro a maldita empresa. Ricardo berrou. Fale com eles, disse o homem, apontando para o logotipo da empresa de reboque. Nós só seguimos as ordens. Ele observou, impotente, enquanto eles içavam o carro e o levavam embora. Seu status, seu poder, tudo estava sendo despojado. Peça por peça. Ele se sentia como se estivesse sendo apagado. Ele entrou em casa, a porta batendo atrás dele. A casa estava silenciosa. Lúcia não estava em lugar nenhum. Ele se sentou na cozinha escura, a cabeça entre as mãos. Seu mundo estava encolhendo, as paredes se fechando ao seu redor. Cada caminho que ele tentava, cada porta em que batia, encontrava a mesma barreira invisível. X. O inimigo sem rosto o estava estrangulando, cortando seu acesso ao dinheiro,
ao poder, ao respeito. Ele estava perdendo o controle. E pela primeira vez em sua vida. Ele não tinha a menor ideia do que fazer a seguir. Eles levaram o meu carro, Amanda. Da minha própria garagem. A voz de Ricardo estava embargada pelo pânico e pela incredulidade. Ele estava no apartamento de Amanda, andando de um lado para o outro como um animal enjaulado. Meu cartão foi recusado. Eles estão me tratando como um Zé Ninguém. Amanda foi até ele, colocando as mãos em seus ombros para acalmá-lo. Sente-se. Ricardo. Respire. Ela o guiou até o sofá. Isso tudo é uma tática de intimidação. X e Lúcia estão tentando te quebrar antes da reunião do conselho. Está funcionando, ele admitiu, afundando no sofá. Eu não tenho mais acesso a nada. Sinto como se estivesse perdendo tudo. Você não me perdeu, ela disse, a voz suave e reconfortante. Ela se sentou ao lado dele, pegando sua mão. Nós vamos passar por isso. Você só precisa se acalmar e pensar. Ele olhou para ela, os olhos cheios de desespero. Pensar em quê? Eles têm a conta nas Cayman. Eles têm o relatório do Quantum Chip. Eles estão me pintando como um fraudador incompetente. Então, nós contamos a nossa versão da história, ela disse, a voz cheia de uma convicção fabricada. Você precisa me dizer tudo, Ricardo. Cada detalhe. Cada decisão que você tomou que eles possam estar distorcendo. Eu posso te ajudar a formular uma defesa. Nós podemos expor X como um sabotador corporativo, e Lúcia como uma esposa vingativa. Ele hesitou, mas o olhar solidário dela o convenceu. Ele estava desesperado por um aliado. Alguém que acreditasse nele. E Amanda estava desempenhando o papel perfeitamente. Ok, ele disse, a voz trêmula. Ok, eu vou te contar tudo. E ele começou a falar. Ele confessou sobre como falsificou os relatórios trimestrais para esconder a verdadeira extensão das perdas do Quantum Chip. Ele detalhou como criou a empresa de fachada no Panamá, não apenas para o divórcio, mas para desviar bônus corporativos não declarados por anos. Ele explicou como usou o dinheiro da empresa para financiar o estilo de vida luxuoso deles. Categorizando viagens românticas como despesas de desenvolvimento de negócios. Cada palavra era uma confissão. Cada frase, mais um tijolo em seu próprio muro da prisão. Amanda ouvia atentamente, fazendo as perguntas certas, incentivando-o a revelar mais. Em seu colo, escondido sob uma almofada, seu telefone estava gravando cada palavra. A luz vermelha piscava discretamente, capturando a trilha sonora da autodestruição de Ricardo. Quando ele finalmente parou, exausto e emocionalmente esgotado, ela o abraçou. Viu? Não é tão ruim quanto parece, ela mentiu. A voz suave em seu ouvido. Nós podemos dar um jeito nisso. Nós podemos enquadrar isso como decisões difíceis de negócios, não como fraude. Você realmente acha? Ele perguntou, a esperança frágil em sua voz. Eu tenho certeza, ela disse. Agora descanse. Você precisa estar com a cabeça limpa para a reunião. Eu vou cuidar de tudo. Mais tarde, depois que ele adormeceu no sofá, ela foi para o outro quarto. Com as mãos firmes, ela enviou o arquivo de áudio para Silas. A gravação tinha quase 1 hora de duração. Era uma confissão completa. Voluntária e devastadora. A mensagem dela foi curta. A arma final. Entregue. A resposta foi imediata. Excelente trabalho. Seu futuro está garantido. O dele, encerrado. Você recebeu. A voz de Ricardo estava tensa ao telefone. Ele estava em casa, vestindo seu melhor terno, tentando projetar uma confiança que não sentia. Recebi, respondeu seu advogado, Carlos. O tom dele era de resignação. Intimação para a audiência final de divórcio. Quarta-feira, às 9 da manhã. No escritório de Miguel Tavares. No escritório dele. Isso não é incomum. Ricardo perguntou. É uma demonstração de poder, disse Carlos, cansado. Eles estão ditando os termos em todos os sentidos. Mas é só isso que eu recebi, Ricardo. O que mais? Ricardo perguntou, um mau pressentimento se formando. Um e-mail da sua assistente. Convocação oficial para a reunião de emergência do conselho. Ricardo sentiu o estômago revirar. Quando. Carlos fez uma pausa. Quarta-feira. Às 9 da manhã.
Na sala de reuniões principal do edifício da Inovatec. Ricardo ficou em silêncio, processando. É no mesmo dia. Na mesma hora. Não, Ricardo. Corrige Carlos. É no mesmo dia, na mesma hora, e se a minha memória não falha, o escritório de Miguel Tavares fica no último andar do edifício da Inovatec. É no mesmo prédio. A realização o atingiu como um trem. Isso nem era uma coincidência. Era uma armadilha. Uma execução coordenada. O que eles estão planejando? Ricardo sussurrou, mais para si mesmo. Eles estão te forçando a escolher qual incêndio apagar, disse Carlos. Mas suspeito que ambos os eventos estejam conectados. É um cheque-mate, Ricardo. Eles planejaram isso. Eu nem vou ser intimidado, disse Ricardo. A arrogância retornando como um reflexo defensivo. Eu vou para a reunião do conselho. É o meu território. Vou enfrentar o conselho e expor X pelo sabotador que ele é. Você lida com o divórcio. Peça um adiamento. Eu já tentei, disse Carlos. Miguel recusou. Ele disse que se você não comparecer, ele procederá com um julgamento à revelia, usando as provas que ele tem de fraude e ocultação de bens para garantir que você não receba nada. Absolutamente nada. Ricardo sentiu o pânico subir por sua garganta. Ele estava preso. Se fosse para a reunião do conselho, perderia tudo no divórcio. Se fosse para a audiência de divórcio, seria demitido à revelia e perderia a empresa. Ambos os caminhos levavam ao mesmo penhasco. Ligue para Amanda, Ricardo disse, a voz desesperada. Ela tem que estar lá comigo. Na reunião do conselho. Ela é a única que pode me defender, que pode confirmar que as decisões que tomamos foram para o bem da empresa. Já liguei. Disse Carlos. A assistente dela disse que a senhorita Correia está em uma viagem de negócios inadiável. Ela está incomunicável. A última tábua de salvação de Ricardo foi arrancada. Amanda o havia abandonado. Sozinho. Ele teria que enfrentar o conselho e o divórcio completamente sozinho. Eu vou para a reunião do conselho, Ricardo decidiu, a voz dura como pedra. A empresa é a minha vida. Eu nem vou deixar um fantasma tirá-la de mim sem lutar. Como quiser, disse Carlos, o tom indicando que ele achava que era uma péssima ideia. Boa sorte. Ricardo. Você vai precisar. A chamada terminou. Ricardo ficou parado no meio de sua casa vazia. Ele estava prestes a entrar em sua maior batalha, e todas as suas armas haviam sido tiradas dele. Ele nem sabia, mas não estava indo para uma batalha. Estava indo para o seu próprio matadouro. Sérgio, o que significa isso? Porque estão todos tão sérios. Ricardo entrou na sala de reuniões do conselho, tentando projetar uma imagem de controle. Todos os membros do conselho já estavam sentados ao redor da longa mesa de mogno. Ninguém respondeu. Os rostos deles eram máscaras de pedra. A atmosfera era gélida, como a de um funeral. Onde está o meu lugar? Ricardo perguntou, notando que a cadeira na cabeceira da mesa, seu lugar como CEO, estava ocupada. O homem sentado lá era Miguel Tavares. Seu lugar não é mais nesta mesa, Ricardo, disse Sérgio. A voz desprovida de qualquer calor. Ricardo sentiu um calafrio. Do que você está falando? Eu ainda sou o CEO desta empresa. Isso é o que estamos aqui para discutir, disse Miguel, sua voz calma preenchendo a sala. Ele fez um gesto em direção a uma única cadeira vazia, posicionada no centro da sala, de frente para a mesa. Separada. Como a cadeira de um réu. Por favor, sente-se. Hesitante, Ricardo caminhou até a cadeira e se sentou. Ele se sentiu exposto, julgado. Seus olhos varreram a sala, procurando por um aliado, qualquer sinal de apoio. Não encontrou nenhum. Isso é um absurdo. Disse Ricardo, tentando recuperar a compostura. Esta reunião é uma farsa, orquestrada por um acionista anônimo que está tentando sabotar a empresa. X está espalhando mentiras para tomar o controle. Miguel permaneceu em silêncio. Ele simplesmente olhou para a porta principal da sala de reuniões. A porta se abriu. Lúcia entrou. Ela não estava vestida como a dona de casa que ele conhecia. Ela usava um terno de corte impecável, o cabelo preso em um coque elegante. Ela caminhava com uma confiança e um poder que ele nunca tinha visto antes. Ela não parecia deslocada.
Ela parecia a dona do lugar. Ricardo ficou de pé, chocado. Lúcia. O que você está fazendo aqui? Isso é uma reunião privada do conselho. Você não pode estar aqui. Lúcia não olhou para ele. Ela caminhou com passos firmes até a cabeceira da mesa. Miguel se levantou e puxou a cadeira do CEO para ela. Lúcia sentou-se. Todos os membros do conselho se viraram para ela, seus rostos mostrando não surpresa, mas um respeito profundo. O mundo de Ricardo parou de girar. A realidade se dobrou sobre si mesma. A mulher que ele humilhou, a mulher que ele considerava um acessório inútil, estava sentada em seu trono. Você, regaguejou, a compreensão terrível começando a surgir. O que está acontecendo? Lúcia finalmente olhou para ele. Seus olhos não continham ódio, nem raiva. Apenas uma frieza final, como um juiz olhando para um criminoso condenado. Sente-se, Ricardo, ela disse, sua voz calma, mas ecoando com uma autoridade que ele nunca soube que ela possuía. A reunião está prestes a começar. Ele desabou de volta na cadeira, as pernas incapazes de sustentá-lo. A sala de reuniões não era um campo de batalha. Era o seu salão de julgamento. E sua juíza, Júri Carrasca, era a mulher com quem ele havia dividido a cama por 10 anos. Não pode ser, Ricardo sussurrou, a voz falhando. Ele olhou para os rostos dos membros do conselho, procurando por qualquer sinal de que aquilo era uma piada de mau gosto. Ninguém sorriu. Miguel Tavares levantou-se ao lado de Lúcia. Sua voz ressoou na sala silenciosa. Senhores, por muitos anos, vocês conheceram a força motriz e a verdadeira proprietária desta empresa apenas por uma letra. A investidora que a fundou com seu próprio capital. A estrategista que guiou nossas maiores expansões nas sombras. A força que nos salvou de desastres financeiros iminentes. Ele fez uma pausa dramática, estendendo a mão em direção a Lúcia. Permitam-me apresentar a fundadora e acionista majoritária da Inovatec Global. A quem vocês conhecem como X. A declaração final pairou no ar, solidificando a realidade impossível. O queixo de Ricardo caiu. Cada peça do quebra-cabeça se encaixou em sua mente com uma clareza brutal. As perguntas sem resposta, a fonte de poder de Miguel, os ataques precisos e cirúrgicos às suas finanças e carreira, tudo emanava dela. A mulher que ele chamava de inútil. Por quê? Ricardo conseguiu perguntar, o olhar fixo em Lúcia. Por que tudo isso? Porque você falhou, Ricardo, Lúcia respondeu. A voz desprovida de emoção. Você falhou como CEO. E falhou como marido. Eu te dei o controle do meu império para testar seu caráter. E você usou esse poder para mentir, roubar e trair. Eu construí esta empresa. Ele gritou, um último ato de desafio desesperado. Você gerenciou esta empresa, ela o corrigiu friamente. E Adrian Schmel. Você quase a levou à falência com o projeto Quantum Chip, uma perda que você escondeu do conselho. Nesse momento, a porta da sala se abriu novamente. Amanda entrou. Ela não olhou para Ricardo. Seus olhos estavam fixos em Lúcia. Ela caminhou até a mesa e colocou um dossiê final em frente a Sérgio. O que é isso? Ricardo perguntou, a voz trêmula ao ver a mulher em quem confiava o traindo. É a minha declaração, disse Amanda, a voz firme. Um resumo detalhado de cada fraude que você me instruiu a ajudar a encobrir. As faturas falsas, os relatórios de despesas fraudulentos, está tudo aí. Com provas. Você, Ricardo gaguejou. A traição final o deixando sem palavras. Não leve para o lado pessoal, Ricardo, disse Amanda, finalmente olhando para ele, os olhos frios. Foi apenas negócios. E a senhora X fez uma oferta melhor. Lúcia fez um aceno de cabeça para Amanda, que então se virou e saiu da sala sem olhar para trás. Lúcia se voltou para o conselho. Senhores, as provas da má conduta, fraude e quebra de dever fiduciário do Sr. Alves são irrefutáveis. Eu peço uma votação para sua destituição imediata por justa causa. Sérgio foi o primeiro a falar. Eu voto sim. Um por um. Cada membro do conselho ecoou a sentença. Sim. Sim. Está decidido, disse Sérgio. Ricardo Alves está demitido, com efeito imediato. Segurança, por favor, acompanhe o Sr. Alves para fora do prédio. 2 seguranças corpulentos entraram na sala e se posicionaram ao lado de Ricardo.
O julgamento dele havia acabado. Espere, disse Miguel, levantando a mão enquanto os seguranças se moviam em direção a Ricardo. Ainda temos um assunto a resolver. Ricardo, paralisado na cadeira, ergueu o olhar. O que mais poderia haver? Sim, disse Lúcia, com uma calma assustadora. Nosso divórcio. Miguel pegou uma pasta fina sobre a mesa e a abriu. Como o Sr. Alves gentilmente decidiu participar de nossa reunião, tornamos as coisas mais eficientes. Esta sala de reuniões agora servirá como local para a mediação final de seu divórcio. Isso não é legal, Ricardo sussurrou, a voz rouca. Pelo contrário, disse Miguel. Com ambas as partes e seus representantes legais presentes, é perfeitamente legal. Doutora Ferreira está a caminho, mas, francamente, a presença dele é uma mera formalidade. Miguel tirou um único documento da pasta e o deslizou pela mesa até parar bem na frente de Ricardo. Este é o acordo final de divórcio. Sugiro que você o leia. Com as mãos trêmulas, Ricardo pegou o papel. Suas palavras eram simples, brutais e diretas. Você está brincando comigo, ele ofegou, olhando para Lúcia. Isso não me deixa nada. Literalmente nada. Correto, disse Lúcia. A casa pertence a uma holding que eu possuía antes do nosso casamento. Os carros eram alugados pela empresa que você não administra mais. As obras de arte. As joias. Tudo foi adquirido com meu capital pré-matrimonial. E os investimentos. As ações. E o dinheiro que eu ganhei como CEO? Ele perguntou, desesperado. Seu salário e bônus eram pagos por mim, a proprietária, explicou Lúcia. Além disso, a cláusula de moralidade em seu contrato de trabalho, que você obviamente nunca leu, estipula que qualquer ato de fraude ou má conduta anula todos os bônus e participações nos lucros. Nós estimamos que, após a restituição dos fundos desviados, você, na verdade, deve à empresa cerca de 3 milhões de dólares. Ricardo olhou para o papel. Depois para ela. A realidade o esmagou com o peso de uma montanha. Ele não sairia daquele casamento com metade de tudo. Ele sairia com uma dívida. E a sua proposta? Ele zombou, uma última faísca de desafio. Sua contraproposta. Esta é, disse Lúcia. Eu não vou processá-lo criminalmente. Assine o papel, concorde em sair sem nada, e eu não apresentarei as provas de fraude e sonegação fiscal às autoridades. Você sairá daqui hoje sem um centavo. Mas como um homem livre. Ela se inclinou para a frente. Essa é a minha generosidade. É muito mais do que você me ofereceu. E é muito mais do que você merece. Ricardo olhou para os rostos impassíveis ao redor da mesa. Não havia escapatória. Não havia negociação. Era aniquilação total ou prisão. Miguel colocou uma caneta ao lado do documento. A escolha é sua, Sr. Alves. Os ombros de Ricardo caíram. A luta havia acabado. Ele havia perdido de uma forma tão completa, tão absoluta, que mal conseguia compreender. Ele pegou a caneta. O som da ponta arranhando o papel foi o único ruído na sala. Foi o som de sua vida inteira sendo assinada. Está feito, disse Ricardo, a voz um sussurro oco. Ele empurrou o papel assinado de volta para o centro da mesa. Lúcia pegou o documento. Ela o examinou por um momento, o rosto impassível, antes de entregá-lo a Miguel. Arquive isso imediatamente. Com prazer, disse Miguel. Lúcia se levantou. Ela não olhou para Ricardo. Para ela, ele já não existia mais. Ela se dirigiu ao conselho. Senhores, obrigada por sua cooperação. A partir de amanhã, iniciaremos a busca por um novo CEO. Alguém com integridade e visão. Até lá, eu assumirei as operações diárias como CEO interina. Houve um murmúrio de aprovação ao redor da mesa. Segurança, disse Lúcia, a voz firme. Por favor, certifique-se de que o Sr. Alves recolha seus pertences pessoais de sua antiga sala e apenas os pertences pessoais e depois o acompanhe para fora do prédio. Seu acesso foi revogado. Os dois seguranças se moveram, cada um ficando de um lado de Ricardo. Um deles disse, a voz educada, mas inflexível. Senhor, por favor, venha conosco. Ricardo nem se moveu. Ele olhou para Lúcia uma última vez, o rosto uma máscara de choque e desolação. Lúcia, ela o interrompeu, a voz cortante como gelo.
Meu nome para você é Senhora Vasconcelos. O nome da minha família. O nome com o qual eu construí isso tudo. Ela se virou e caminhou em direção à porta, sem olhar para trás. Eu não tenho mais nada a dizer a você. Os seguranças o levantaram gentilmente da cadeira. Ele não resistiu. Um homem quebrado caminhou entre os dois guardas, passando pelos rostos de seus ex-colegas, que desviavam o olhar. Na porta, ele parou e olhou para trás, para a sala que um dia fora o centro de seu universo. Estava vazia, exceto por Miguel, que organizava os papéis. Enquanto Ricardo era levado pelo corredor em sua caminhada da vergonha, Lúcia já estava em outro andar, no espaçoso escritório de canto que agora era dela. Ela parou diante da enorme janela de vidro, olhando para a cidade que se estendia abaixo. Seu império. Seu celular tocou. Era Miguel. Ele está fora do prédio, disse ele. O problema foi resolvido. Não era um problema, Lúcia corrigiu. Era um erro. E foi corrigido. Bem colocado. Disse Miguel. A propósito, recebi a confirmação da nossa oferta hostil pela Quantum Chip. O conselho deles aceitou os termos. A aquisição foi aprovada. Lúcia observou o fluxo de tráfego, as luzes da cidade começando a piscar à medida que a tarde avançava. Pela primeira vez em muito tempo, um sorriso genuíno e leve tocou seus lábios. A empresa que Ricardo quase usou para destruir a dela, agora pertencia a ela. Uma ironia poética. Excelente, Miguel, disse ela. A voz clara e cheia de uma nova energia. Vamos começar a integração amanhã. Temos muito trabalho a fazer. Ela encerrou a chamada e respirou fundo, o ar fresco de um novo começo. A tempestade havia passado. O passado havia sido cortado, cauterizado e deixado para trás. À sua frente, havia apenas o futuro. Um futuro que era inteiramente dela, construído por suas próprias mãos, em seus próprios termos. Livre. E mais poderosa do que nunca. O ex-marido abusivo é completamente despojado de sua riqueza, poder e status. Deixado sem nada além de suas dívidas e da humilhação pública. A protagonista não apenas se liberta, mas também assume o controle total do império que ela construiu, afirmando sua identidade e poder. Ela não apenas o deixa, ela o apaga, virando a página para um futuro onde ela é a única arquiteta de seu destino, proporcionando ao leitor uma sensação final e satisfatória de justiça e empoderamento.